ajuda, pessoal. Olha aqui a cadeia central. O homem está aqui morto aqui. Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram os confrontos entre reclusos e segurança da cadeia. São prisioneiros. E ainda o momento da fuga de centenas de prisioneiros. Essas algemas foi porque eu acendi a primeira chama na cadeia da máxima segurança. Manduca! Eu estava, na verdade, na cela disciplinar. A rebelião na cadeia aconteceu ao início da tarde. Os reclusos armados esconderam-se nos bairros em redor da prisão. Com arma nas mãos, é aerobato do que moto. A situação está crítica. A perseguição e tentativa de captura está a envolver polícia e exército. Invadem casas particulares. Os vídeos amadores já deixavam perceber que se tratava de uma fuga em larga escala. Mas só ao início da noite foi conhecida a real dimensão. Saíram, fugiram, retiraram nas celas ou naquela cadeia cerca de 1.534 reclusos. Mais de metade da ala de alta segurança da cadeia central de Maputo está à solta. São maioritariamente prisioneiros condenados por homicídio. Entre eles, 29 cumpriam pena por terrorismo. Libertaram terroristas aqui, hoje, às 14 horas. 29, uns dos quais altamente perigosos. Na fuga e operação de captura morreram já 33 pessoas. Conseguiu-se deter, ou recuperar, ou recapturar 150 reclusos que neste momento estão em algumas esquadras, mas a serem devolvidos para a cadeia central. O estabelecimento prisional fica em Machava, a 14 quilómetros do centro da capital de Moçambique. Esta fuga acontece no terceiro dia consecutivo de caos nas ruas de Maputo, depois de terem sido anunciados os resultados finais das eleições. A situação em Moçambique está complicada, fala-se de mais de 1.534 reclusos. Aqui, se nós quisermos ler as causas desta fuga, são claras. Okay? A instabilidade política cria uma cadeia de instabilidades. Okay? E esta instabilidade política também reflete-se na forma como os guardas prisionais vão tratando os reclusos. Eu não sei se os reclusos têm acesso à informação, a noticiários, a rádio, a telemóvel, redes sociais, para saberem do que está a acontecer no país. Okay? E se os reclusos têm acesso à internet, à televisão, à rádio, estão informados todos os dias, quer dizer que a motivação vem também dos resultados eleitorais de Moçambique. Isso é muito preocupante. Primeiro porque os guardas prisionais, né, vão trabalhando, vão controlando os reclusos em função da sua satisfação com o trabalho que eles têm, salários que eles recebem, condições de trabalho. No momento em que eles veem que também confiam nos resultados que dão vantagem ao Podemos e não a Frelimo, e olham pelas suas condições de trabalho não são favoráveis, é claro que eles também abrem um tapete, lançam a toalha ao tapete e permitem que os guardas, que os reclusos realizam esses atos. Este é um ato que neste momento ameaça muito mais a estabilidade nacional do que os cidadãos. Porque, ora vejamos, esses reclusos que, do ponto de vista pessoal, sentem-se injustiçados, porque todo recluso, no momento que é condenado, vai sentir-se injustiçado. Porque ele acha que não fez, ele acha que devia merecer uma pena menor, ele acredita que a causa do seu ato é externa, por exemplo, eu estou desempregado, os meus pais não trabalham, minha mãe não trabalha, portanto, a consequência do desemprego, a consequência do abandono, da falta de oportunidade fez com que eu vá roubar. Logo eu sou preto, portanto, eu não sou culpado, culpado é aquele que não me deu a oportunidade de trabalhar. Portanto, na sua maioria dos reclusos de Galinha e não só, sentem-se injustiçados. Ponto. E ao sentirem-se injustiçados por um sistema que ganhou as eleições e que o outro partido não acredita, e que um conjunto de instituições internacionais e nacionais, cidadãos também não acreditam, esses reclusos, esses 1.534, são novos soldados para o Podemos.
Mas antes de avançar, quero te pedir, meu irmão, se faz favor, para fazer um like nesse vídeo, subscreva no canal, ativa o sininho de notificações para não perderes o próximo vídeo. Faça like, meu irmão, ajuda o canal a crescer. O teu like é importantíssimo para o canal continue a crescer. Eu voltei para cá muito mais vezes para poder aqui analisar, reagir aos acontecimentos de Angola, de Moçambique, da África, do mundo e não só. Ponto. Já fizeste like, meu chefe? Já estás inscrito? Verifica que estás inscrito. Não custa nada. Um segundo da tua vida, fazes like. Se não queres te inscrever, pelo menos faça like. Por favor, indigo ainda. S'il vous plaît. Estava aqui a dizer que os reclusos de galinha, porque existem vários tipos de reclusos, ok? Existem os dos Porsches, os do Orçamento Geral do Estado, os dos recursos públicos, recursos minerais, aqueles também que roubam, não é? O futuro de uma nação, que roubam as crianças, não é? Aqueles que roubam a esperança, aqueles que roubam galinha, aqueles que roubam pato, aqueles que roubam tanto uma caneta, aqueles que roubam um telemóvel, aqueles que prostituem-se para alimentarem-se. Eles também estão a roubar a sua própria dignidade. Todo aquele que, tanto homem como mulher, que se prostitui para conseguir dinheiro, está também a roubar a sua própria dignidade. Mas ponto. Estava a dizer que 1.534 reclusos, não é, que estão à solta. Segundo aqui a reportagem da RTP África, 30 foram... E mais de 100, segundo o comando da polícia, mais de 100 já foram capturados e entregues, entregue às instituições públicas. Estamos aqui a falar de aproximadamente 1.400 que ainda estão à solta. E Moçambique está em ambiente perfeito para um caos, uma guerra civil. E aqui estamos a falar de 1.000 soldados preparados e prontos para esta luta, a poder aqui derrubar a Frelimo. Portanto, é uma situação muito preocupante para a Frelimo. Até porque tem mais, um jovem desempregado e sem perspectiva de conseguir trabalho. Eu estou desempregado e eu mesmo é que me sustento desempregado, razão pela qual nós temos nos nossos países jovens que são roboteiros e são cobradores. Quer dizer que esses jovens são desempregados e não tem mais ninguém à sua volta, na sua família, para poder sustentá-los, razão pela qual eles fazem esses trabalhos. Razão pela qual nós também temos aqui que respeitar quando você vê um jovem cobrador, um lotador, um roboteiro, temos que os respeitar, porque esses aqui são a prova de que nós estamos nessa função, somos privilegiados. Você é um privilegiado por não ser este cobrador, roboteiro, você é um privilegiado. É aqui você reconhecer que eu fui abençoado, tive oportunidades que esse gajo não teve, que esse cidadão não teve, que esse irmão não teve. Okay? É claro que muitas das vezes cada um é responsável do caminho que traçou, mas mesmo assim os que foram bem direcionados conseguiram trabalho não só, ou tiveram um irmão mais velho que os direcionou, ou tiveram um tio que os direcionou, ou entraram muito cedo para uma igreja, ou tiveram um pai, tiveram uma mãe, porque ela quer reconhecer também que a ausência de um pai ou da mãe faz muita diferença nas nossas vidas. Mas ponto. Voltando aqui à minha análise anterior, estava a dizer que nós aqui em casa só consumimos as gomas da AC Gomas. Para além de serem tão boas, nós conhecemos e confiamos no produtor. E tu sabes que não há coisa melhor do que chegar de trabalho e provar as gomas da AC. São tão boas que nem sequer me deixam acabar de comer. Recomendo. Um jovem desempregado e sem perspectiva de trabalho, um jovem recluso que fugiu da cadeia, esses jovens não têm nada a perder. Não temem pela vida. E esses jovens são perigosos porque estão dispostos a fazer de tudo para que consigam aquilo que lhes possa garantir mais esperança ou algum trabalho. Se ele acredita na ideia de que se sair a Frelimo eu vou conseguir trabalho, eu vou conseguir organizar a minha família, organizar a minha vida. E se eu não nada fazer, a minha vida continuará nesse diapasão. O que é que me custa marchar até aos três poderes? Moçambique está fragilizado nesse momento, porque tem mais de 1.000 jovens que não têm nada a perder e dispostos a conseguir aquilo que, se calhar, muitos jovens moçambicanos que ainda estão com medo não conseguiriam. E esses aqui, onde é que está o perigo? É que esses 1.000 aqui estão dispostos a fazerem parte da primeira linha. Quando a população marcha, como em Sri Lanka, quando a população marcha em direção ao palácio, os primeiros geralmente são... E esses 1.000 aqui estão dispostos a fazerem parte dessa linha.
Razão pela qual a questão aqui é muito mais preocupante em Moçambique, porque tem um conjunto de jovens, né? Um conjunto de jovens que já estão preparados, né? Para poderem aqui colocar o Venâncio Mondlane como seu presidente. Depois tem mais esses 1000 que estão completamente preparados para isso, porque eles sabem que se eu não fizer isso, eu vou voltar para a cadeia. E se eu fizer isso, posso não voltar para a cadeia. Ok? Solução para esse problema aqui é quase que teoricamente impossível eu aqui apresentar uma solução assim eficiente. O que vai acontecer é o que a polícia está a fazer e também o exército, ir recolhendo alguns jovens. Infelizmente, os reclusos que resistirem vão ser, como aconteceu já aqui, fala-se aqui de 30. A missão é também impossível porque muitos dos guardas prisionais estão também satisfeitos com os resultados, com o trabalho que têm, com o salário que têm. Alguns que perceberam que um ou outro recluso que fugiu é meu familiar e eu acho que ele foi injustiçado, ainda bem. Então, aqui a moral dos reclusos é um fator que vai dificultar aqui recolher todos estes. E esses policiais e militares que estão a disparar mesmo aqui em Marropa em relação a esses reclusos são cidadãos que já têm outra função, né, lá no serviço de segurança. São aqueles chamados de esquadrões da morte, não só porque um polícia normal, um militar normal não faz isso. Não precisa disparar a matar para poder recuperar aqui um recluso. Ele podia disparar assim de lado, ou podia... Não precisa disso, ok? Portanto, existem 5 esquadrões da morte, e eu disse no último vídeo que existem em toda a parte do mundo. Em países pobres são muito mais expostos, estão mais ali e servem o Estado, infelizmente. E eu tenho muita pena desses jovens que o seu trabalho é matar os outros e são pagos para isso. Okay? Porque esses jovens, cedo ou tarde, pagarão por esses crimes cá na terra. E se não for você a pagar, o teu filho, a tua filha, o teu sobrinho vai pagar por isso. Okay? Nada aqui fica impune. Portanto, você antes de aceitar qualquer trabalho, analise as consequências do mesmo. Ponto. Estava a dizer que recuperá-los é uma missão quase que impossível, porque tem a moral dos reclusos, tem a população que muitos deles estão felizes com esta fuga, estamos a falar de mais de 1000 pessoas, é difícil. Moçambique tem uma fronteira imensa, o país está em estado, não vou dizer de sítio, nem também de calamidade, mas uma situação de crise política. Logo, vai sim recuperar-se alguns e também alguns poderão voluntariamente entregar-se, alguns reclusos, acredita. E esperemos os próximos dias que há de acontecer e eu voltarei aqui para poder comentar. E também estou curioso em poder ouvir o que é que Venâncio Mondlane vai dizer em relação a esta fuga e eu voltarei aqui a comentar as suas palavras. Faça like, por isso, inscreva-te no canal, estamos juntos, até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe e bom Natal.